Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero hoje falar sobre Byung-Chul Han. Byung, que é um filósofo asiático nascido na Coreia do Sul em 59 que vive na Alemanha desde a juventude. Byung é um ensaísta sobre o mundo contemporâneo e eu quero trabalhar hoje sobre o livro Vita Contemplativa, o Elogio da Inatividade, que é um livro publicado em 2022 na Alemanha, traduzido em português neste ano, o ano de 2023, pela editora Vozes. Eu trabalho com uma edição eletrônica, que está em espanhol, que também é de 2023, e eu quero focar o capítulo 3, da ação ao ser. Vamos lá, vamos começar citando Byung-Chul Han. Ele diz que o antropoceno é o resultado do total submetimento da natureza à ação humana. Aliás, esse é o próprio conceito de antropoceno, né? Existe um planeta Terra e o antropoceno é aquilo que resulta do planeta Terra em função da ação do ser humano sobre esse planeta. É isso, quer dizer, existe ação para transformar o planeta Terra em alguma coisa, né? Isso é chamado de antropoceno. Ele diz assim: o antropoceno marca o ponto exato temporal e histórico em que a natureza começa a ser absorvida e explorada pela ação humana, né? Então, bom, estamos falando de ação, né? O ser humano agindo, o ser humano atuando, o ser humano modificando esse planeta Terra, né? E claro que ele está transformando esse planeta Terra de forma negativa, né? Quer dizer, ele está explorando, ele está esgotando os recursos existentes nesse planeta Terra, e esse planeta Terra não é um planeta infinito. Então, em algum momento, esses recursos vão se esgotar e a gente vai entrar numa crise importante, né? Então, claro que já estamos experimentando crise, né? Nesta semana mesmo, em pleno inverno, experimentamos um dos dias mais quentes do ano, né? Ou pelo menos mais quentes do período de inverno, né? Então, temperatura em pleno inverno acima dos 30 graus, né? Encontrei um colega na universidade onde eu trabalho e ele olhou para mim e brincou, ele falou assim: e aí, mas não disseram que fazia frio no inverno? Eu falei: bom, é isso, né? Isso antes da gente começar a submeter o planeta Terra a uma exploração intensa, importante, e transformar esse planeta em algo que vai aos poucos tendo seus recursos esgotados, né? A gente vai destruindo a porção verde, né? A porção de mata natural, e isso de fato vai tendo uma consequência catastrófica para todos nós. Aí sim, ele diz isso: o catastrófico não é a irrupção de um acontecimento inesperado, mas sim a continuidade de seguir e estar sucedendo, ou continuar sucedendo, né? Uma contínua ação, uma repetição continuada do igual. É claro que a gente sabe que a natureza tem uma capacidade de recuperação bastante importante, né? Então a gente olha uma terra que foi devastada, e se ela deixa ali a sua própria sorte por vários anos, essa vegetação vai, pelo menos em parte, sendo restaurada. O problema é que não é disso que se trata, né? Não se trata de uma exploração ocasional, mas de uma exploração contínua, né? Intensa e contínua. E isso vai ter, essa ação vai ter um impacto. Então ele diz assim: ó, a salvação consiste, portanto, em uma radical irrupção do agora. Só um anjo da inatividade estaria em condições de pôr fim à ação humana que inevitavelmente se encaminha para um apocalipse. Bom, o livro do Byung-Chul Han fala sobre a inatividade, e ele está dizendo que a única possibilidade que nós temos de salvação do nosso planeta é uma irrupção, entre aspas, de um anjo da inatividade, né? Quer dizer, só um milagre da inatividade, né? Eu me lembro que eu venho postando, né, há muito tempo o Byung-Chul Han
na sequência de vídeos que eu postei anteriormente, Byung estava fazendo críticas ao trabalho, ao excesso de trabalho, e algumas pessoas assistiam os vídeos e ficavam revoltadas comigo, como se a ideia fosse minha, né? Dizendo, puxa vida, mas eu não consigo imaginar um mundo sem o trabalho. O Byung está propondo um mundo sem trabalho, você está propondo um mundo sem trabalho, mas como é que nós vamos fazer sem fazer nada, né? Então é disso que nós estamos falando, né? As pessoas não conseguem mais imaginar uma diminuição de ritmo, né? A gente sempre fala em aceleração da economia, a gente sempre fala em acelerar, em produzir mais, em fazer mais, né? A gente não consegue pensar em fazer apenas aquilo que é necessário à nossa sobrevivência. A gente quer produzir muito, produzir muita riqueza, a gente quer fazer muito, quer fazer muita coisa, e a gente ainda fica bravo, irritado quando alguém fala que é extremamente importante que a gente faça menos, que a gente diminua o ritmo, que a gente está destruindo o planeta Terra e que nós também estamos nos destruindo junto com o planeta Terra à medida que nós trabalhamos demais. Estamos adoecendo de excesso de trabalho e estamos esgotando os recursos do nosso planeta. É claro que isso é uma brincadeira, entre aspas, do Byung-Chul Han, né? Ele está falando de algo muito sério, mas está dizendo, né, que vai surgir um anjo, o anjo da inatividade, né? Quer dizer, é óbvio que a menos que a gente se convença de que a gente pode e deve fazer menos, a gente não vai encontrar o caminho da saúde afetiva, nem tampouco o caminho da saúde do nosso planeta. A inteligência artificial não pode pensar a partir do momento em que não está capacitada para o pathos, né? A capacidade de sofrimento, de empatia. Ele diz, o sofrimento e o padecimento são estados que não podem ser alcançados por máquina alguma, né? Quer dizer, ele está dizendo, olha, em parte, a nossa direção apocalíptica e catastrófica, né, de destruição da natureza e de autodestruição do gênero humano, tem a ver com a produção tecnológica. Isso porque a inteligência artificial não tem sensibilidade, né? Ela pode ser muito inteligente, ela pode calcular muito, ela pode pensar muito, ela pode fazer uma série de coisas que o ser humano faz apenas limitadamente, mas existe algo que somente o ser humano é capaz de fazer. E esse algo é ter capacidade de ter empatia, de sentir empatia, de respeitar o planeta Terra, de olhar para os limites do planeta Terra, de olhar para os limites de um outro ser humano e de olhar com misericórdia, com amor, com respeito, com reverência para com a natureza e para com outro ser humano ou para com qualquer outra espécie viva, né? Misericórdia para com as plantas, as árvores, os animais de forma geral. Isso é só o ser humano pode ter. É importante que a gente tenha a percepção disso. E aí, uma frase curta e simples. A contemplação se contrapõe à produção, né? Então falamos muito de produção, falamos muito, né? Estamos obcecados pela produção, pelo produtivismo. E ele diz, o contrário da produção, do produtivismo, é a contemplação. E esse é o tema do livro de Byung-Chul Han, né? Vita contemplativa, vida contemplativa. Ou a gente reinventa o nosso estilo de vida, ou aprendemos a contemplar, aprendemos a ser mais passivos, né? Encontramos a felicidade na passividade, ou vamos destruir tudo, inclusive a nós mesmos. A obrigação de atuar, de produzir, de render ou de fazer render, né, conduz a uma falta de ar. O ser humano se asfixia em seu próprio agir. Na meditação, tudo se volta, tudo se torna, tudo volta a ter espaço, tudo volta a ter ar ao redor do próprio ser humano, né? Então ele está dizendo, o que é meditação? Olhar para uma coisa com atenção, com calma, com reflexão. A meditação é o contrário da ação, né? Então, a menos que a gente aprenda a contemplar, a meditar, a observar, a amar
a exercer nossa capacidade de empatia, e essa empatia precisa ir para além dos seres humanos, ela tem que passar inclusive para com o planeta Terra, para com as demais espécies vivas do nosso planeta. A menos que a gente aprenda ou reaprenda todas essas coisas, vamos caminhar em direção a um apocalipse. É isso que está dizendo o nosso amigo Byung-Chul Han, e eu acho que ele tem razão, tá bom? Então isso não é só mais uma reflexão sobre um capítulo de um livro de Byung-Chul Han. Essa é uma reflexão, é um convite a uma reflexão que pode, de fato, mudar a vida de todos nós. Ou a gente aprende a contemplar, ou a gente aprende a meditar, ou nós vamos nos destruir o nosso planeta. Pense sobre isso e pense no que você, eu, que todos nós podemos fazer para reverter esse quadro de destruição e de autodestruição. Isso é Byung-Chul Han. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.